Olá, perfeitas! Sejam bem-vindas a mais um novo vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é continuando esse quadro Gratidão, que é um quadro maravilhoso e que está despertando muitas mulheres a cada vez mais conhecerem, a trocar aqui com a gente. Então vamos continuando porque juntas vamos mais longe. E o quadro de hoje poderia ser mais especial e justamente falando sobre o quê? O nosso corpício, nosso corpão, nosso corpo, nossa casa, né? Então, vamos dar bem-vinda a este mais novo vídeo aqui no canal e agora vamos falar sobre seja grata pelo seu corpo. Perfeitas, quando a gente fala sobre agradecer sobre o seu corpo, o que você pensa sobre isso? Ai meu Deus, não importa como tá meu corpo, eu tenho que ser grata de qualquer jeito. Basicamente. E quanto mais a gente agradece, perfeitas, mais o nosso corpo melhora também, porque a gente começa a se cuidar. Para pensar a partir do princípio que uma vez que a gente começa a gostar daquilo que a gente vê, a gente começa a cuidar mais. Ah, Amanda, mas agora eu não estou gostando tanto. Olhe, cuide, veja como você pode fazer o melhor com as condições que você tem agora para poder se cuidar mais. E perfeitas, o mais importante é que todo esse cuidado ele não tem custo, tá? A gente pode colocar os limites que for, os empecilhos que for, as justificativas que for, mas quando a gente fala de cuidar do nosso corpo, simplesmente a gente precisa de nós mesmos, a gente precisa de olhar para o nosso corpo, olhar com cuidado cada região, parar um dia ou outro, assim, uma vez por mês, uma vez por semana, se olhar, olha o seu corpo, qual foi a última vez que você olhou o seu corpo, sabe, tem alguma manchinha, tem alguma espinha, tem algum carocinho, tem alguma coisa te incomodando, sabe, como estão as suas unhas, você está cortando regularmente, então vamos cada vez mais olhar o nosso corpo. E quando a gente começa a olhar, a gente vai agradecendo. Corte um pedacinho dele e você vai verificar que não faz sentido nenhum ter uma parte do seu corpo dividida. Então agradeça cada pedacinho por inteiro que existe nele. E seja muito grata, assim, com sabedoria mesmo. Eu vejo que muitas mulheres, ainda mais agora, em 2025, estão, assim, indo muito para estética, né? Se cuidando mais e tal, e também mudando muito, transformando, melhorando em algumas partes, mas outras se desconectando de si. Quanto mais também a gente fica pensando em uma beleza exacerbada, algo muito inalcançável, que é alcançável só através de muitas cirurgias, muitas limitações, muitas restrições, isso não faz tão bem para o seu corpo quanto você acredita que faça, tá? Ter o corpo legal, bonito, com um estereótipo bonito e tal, é legal, realmente. Só que o mais importante disso tudo, perfeitos, é como que você se sente dentro dele. Então, tudo que você fizer para cuidar do seu corpo, faça sempre da maneira melhor e mais elevada. Sempre procurando qual a melhor opção para mim. Realmente isso vale a pena? Eu tô fazendo isso por quem? Por mim ou por alguém? Entendeu? Isso é questão de um padrão ou porque eu quero me cuidar? Essas perguntas, elas são super importantes para você começar a analisar o seu corpo de uma maneira super diferente e cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua casa. O seu corpo é sua primeira morada, não tem mais nenhuma outra coisa além disso. Pode ter, por exemplo, uma casa, um quarto, um carro, qualquer outra coisa onde você possa estabilizar, mas o seu corpo é a sua morada da alma, é onde realmente você se conecta consigo. Nessa conexão mais primitiva, mais bonita, mais pura, como que você está em relação a ela? É por isso que eu falo, seja grata ao seu corpo nos mínimos detalhes mesmo, por ele estar inteiro, por ele estar vivo, por ele estar bem. E busque sempre a melhor solução, a melhor opção para isso. Cuidar do corpo é muito mais do que uma estética, gente. Cuidar do corpo é cuidar da sua saúde, é cuidar daqui de dentro. Então, por favor, olhe o seu corpo com muita sabedoria a partir de agora, com muito, 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 muito amor. Cada detalhezinho seu é o que te completa e te torna perfeita. E se você, por alguma razão perfeita, está incomodada com algo, tome atitude, mude. Hoje é dia 1º de julho, um dia fantástico, um novo início, um novo mês. Que tal você começar as mudanças que você precisa agora? Né? Além de projeto verão, além de tudo, isso aqui é um projeto de vida. Ser saudável é um projeto de vida. Ser você em sua melhor versão é o seu maior projeto de vida. E isso escala para todas as áreas da sua vida, correto?
Então, seja na área corporal, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área íntima, seja na área onde for, tudo faça dando o seu melhor. E o seu melhor, perfeitos, não é aquilo inalcançável, não. É aquilo que você pode fazer consigo. Então, por exemplo, eu sei que tem muitos procedimentos estéticos que eu gostaria de estar fazendo. E eu sei que alguns são tem um custo maior do que, enfim, do que eu posso pagar agora. Mas o que eu posso fazer com o que eu tenho? Às vezes eu compro um olhinho no mercado, compro um olhinho. Tem uma amiga que ela vende um óleo muito bom, que é da Toca, já falei bastante aqui nas minhas redes sociais também. A Toca é uma linha vegana muito legal, com custo e benefícios e qualidade perfeitos. E eu me cuido e eu passo, então eu vou cuidando do meu corpo realmente com aquilo que eu tenho, com as condições que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou passando um olhinho, vou me automassageando. Você já descobriu o poder da automassagem? A gente fala aqui o tempo inteiro, mas por favor, olhe para você hoje no espelho, faça esse exercício, passe um olhinho ou um creme, coloque nas suas mãos e toque qualquer parte do seu corpo. Mas faça isso assim, com os olhos fechados, eu até indico, porque aí você vai sentindo realmente onde está incomodando as dores, os pontos de tensão, sabe? Vai se analisando, vai se massageando, vai sentindo. Tudo isso faz a diferença com a gente trata o nosso corpo perfeito. A gente tem que estar entrando em contato conosco o tempo inteiro. Sempre que eu tô parada, eu tô me tocando de alguma maneira. Eu tô assim, sentindo a minha mão, fazendo a massagem, passando um cremezinho. Muitas vezes a gente perde tanto tempo aqui no celular ou em mídias sociais ou fazendo qualquer outras coisas que a gente acaba não se cuidando. E quando a gente vai ver, tá um pouco desconectada, né, de si. E observe a relação também, isso é muito interessante trazer esse ponto aqui para vocês. A relação de quanto mais somos conectados com o nosso corpo, mais somos conectados conosco. E mais conectados e alinhados também estamos com a vida. É tudo uma coisa só, somos um. Né? Então, quando a gente vai alinhando o nosso corpo também, a gente vai alinhando as outras coisas da vida. Aí você fala, ah, mano, uma pessoa que tem aquele corpo perfeito, malhado, é totalmente alinhado com a vida? Olha, não sei, mas pelo menos no corpo ela conseguiu encontrar um equilíbrio. São áreas diferentes, né? A gente vai trabalhando cada momento uma área da nossa vida. Essa pessoa pode ter alcançado isso agora e aí uma vez que ela entendeu como é que faz para cuidar do corpo, ela pode cuidar de outras áreas da vida e vice-versa. Às vezes você começa cuidando dos seus filhos, depois começa, aí você vai aprendendo, entendeu? Existem diversas formas de você aprender. E aí você vai vendo como você pode se cuidar mais, ou você vai entrando em contato com outras coisas e aí vai te trazendo esse conhecimento. Observe que tudo que a gente vai falando aqui é muito baseado no amor e é bem intuitivo mesmo, é bem você com você mesma. E é legal eu relembrar isso para vocês, né? Porque antigamente isso era muito mais comum. Lembra quando você tinha tempo para passar creme no seu corpo antes de dormir? Eu lembro quando eu era criança, assim, tinha muitas propagandas, né, do Monange, aquele coisa de cuidar do corpo e tal. Então, tudo isso já vem sendo desenvolvido há um tempo. E eu lembro de mulheres, por exemplo, que às vezes tem lá no norte da Bahia, em outros contatos, que quando não tem contato com o produto, ou esse autocuidado, assim, o rosto envelhece muito mais, enfim, acaba não se olhando, vendo só o outro e outras situações. Então, por isso que essa conexão perfeita de você se olhar, de você cuidar do seu corpo, de você agradecer cada pedacinho que existe e esse conjunto de um todo se torna você, você vai transformando a sua vida, você vai realmente analisando. Por exemplo, às vezes tem um dia que foi tenso, foi um dia que teve vários desafios, e aí você pega e você sente, chega em casa e você sente, nossa, isso daqui tá tenso. Meu Deus, como é que foi? Às vezes você nem percebe que você ficou tensa no seu dia. Isso é algo muito comum, assim, né? E aí você vai tocando assim, nossa, realmente eu tô tensa. 5 minutinhos fazendo isso daqui, gente. Mesmo caminhando, mesmo, sei lá, conversando com alguém. Às vezes a gente tem que normalizar esse toque, né? Ou se não, fazendo massagem a uma outra pessoa. Isso é muito legal para criar conexões entre pessoas e tal. Então, é isso. Toda vez que você vai se tocando, você vai usando mais o sentido do toque,
né? Mais coisas incríveis vai acontecendo, você vai conhecendo seu corpo assim perfeitamente. E uma das coisas mais interessantes que eu gostaria de falar é que quando você começa a agradecer o seu corpo perfeita, você começa a encontrar o seu corpo alinhado consigo, né? Não existe aquele modelo, existe você e você em sua melhor versão. Então, quando você vai comendo alguma coisa e você já está começando a entrar mais em contato com o seu corpo, fazendo automassagem, se observando, se sentindo, enfim, você vai ver que certos alimentos não fazem bem para você e outros fazem muito bem. Então, comece a experimentar isso, por exemplo, você almoça, toma um café da manhã e observe como fica a sua barriga depois, normalmente o corpo mesmo já responde isso de forma automática, você não vai precisar anotar nem nada, já é algo que o seu corpo faz naturalmente. Isso aqui é a máquina perfeita. Então, assim, dê valor, porque isso daqui é uma biblioteca ambulante. Tudo que passa na sua vida, todas as coisas que você vai passando, fica registrado aqui no seu corpo. Então, comece a tratá-lo bem, porque ele está te dizendo muitas coisas, ele está te informando. Então, o corpo é muito mais que um corpo. É uma conversa, é uma troca consigo mesma, sabe? Então, é mais uma forma de você conseguir se alinhar na vida, é mais uma forma de você fazer autoanálise, é mais uma forma de você entender mais sobre você. Então, como eu falei, tudo é conectado aqui. E faça o teste também, né, lembrando, voltando, né? Faça o teste da questão do que você come, como seu corpo funciona quando você bebe mais água, ou como seu corpo funciona quando bebe menos água. Depois de um final de semana de bebida, como que ele tá. E se você beber menos, se você beber, e por exemplo, você bebeu 2 tacinhas a mais, como que ficou? Seu corpo ficou ok? Você conseguiu? Tá alinhado? Então vai fazendo essas coisas. Quando você toma um remédio, como que ele fica? Eu particularmente não gosto muito de tomar remédios perfeitos. Eu não sei, eu tenho uma sensação muito estranha. Eu não gosto, eu só tomo remédio em último caso de verdade. E aí, hoje eu acordei com dor de cabeça, acho que foi o frio mesmo. E aí eu tomei remédio. Quando eu tomei remédio, eu tava secando meu cabelo, que eu tinha acabado de lavar, e eu sinto muito frio na cabeça, por isso que eu seco o cabelo aqui em São Paulo. E aí eu tava assim, secando meu cabelo e tal. E eu comecei a sentir um cheiro diferente. E toda vez que eu tomo remédio, meu olfato ele é alterado. Então, realmente, eu não gosto de alterar os meus sentidos, assim. Eu sou bem mais natural nessa questão. E isso é legal, porque cada vez mais você vai começando a se conhecer. E aí você vai entendendo, por exemplo, isso tá te dando de cabeça, às vezes é um cosmético, às vezes sei lá, alguma coisa que aconteceu, você vai lá, toma um banho, você começa a saber se curar no seu dia a dia. Você vai lá, toma um chá, você vai lá, toma um café, você vai, faz o seu lanchinho da tarde, ou come alguma coisa. Então, é uma conexão, uma harmonização tão perfeita quando a gente começa a agradecer nosso corpo, entrar em contato com ele, que assim, eu tenho certeza que vocês vão amar e que cada vez mais a gente vai trocar sobre isso aqui. Peçam dicas aqui, o que vocês quiserem saber e eu puder compartilhar e eu souber compartilhar também. Eu compartilho, se eu não souber, chamo alguém, eu pergunto aí, coloco nas redes sociais para justamente a gente ir trocando cada vez mais. Mas é isso, olha, cuide do seu corpo assim com leveza, com carinho, se tratando como se fosse um seu bebezinho. Sabe quando a gente pega um bebê e a gente pensa, é um amor incondicional tão grande, mesmo o bebê não sendo seu, é um negócio assim de pureza. É exatamente assim que a gente tem que sentir com o nosso corpo, uma pureza, algo nosso, nosso primeiro contato. E a Perfeita, né, a loja Perfeita, ela trabalha justamente isso e cada vez mais estou desenvolvendo produtos e coisas para agregar isso para vocês, despertar isso em vocês. E com a rede de apoio a gente entra em contato conversando. Então, já que não tem os produtos ainda da Perfeita, vai fazendo com que você tenha aí, vai se dedicando ao máximo a você mesma, ao seu corpo. Dedique sempre alguns minutinhos, comece a fazer massagem após o banho, quando você estiver passando creme, vai fazendo uma automassagem, mesmo que de levinho, sabe? Que você vai ver a diferença acontecendo. Olhe bastante para os seus pés também, eles são nossa base de apoio e muitas vezes a gente não olha e coloca sapato apertado, às vezes salto ou anda descalça. De vez em quando faz uma massagenzinha nele, você vai sentir e dormir muito melhor, muito melhor. Então, assim, o seu corpo ele tem todas as ferramentas que você precisa para te dar prazer, para te dar alívio, para te dar
para te indicar para onde ir, totalmente alinhado com a sua intuição também, porque uma vez que você sente que está em perigo, o seu corpo ele vai te impulsionar, ele vai reagir a seu favor. Então, cuide muito bem da sua morada, da sua casa, do seu corpo. Seja muito, muito, muito grata a ele. Que você vai ver que cada vez mais o seu corpo vai melhorar, as coisas vão acontecer. Enfim, você vai encontrando um alinhamento e seu corpo simplesmente ele fica perfeito. E observe tudo sobre o seu corpo também antes de começar a mudança. Registre também, é legal. E vai começando a conversar com o seu corpo, interagir com ele, tocando e tal. E veja, a partir de uma semana já mudam, né, o nosso movimento, o nosso corpo, assim. E com um mês, um ano, quando você vai ver, você já está alinhadíssima com o seu corpo, fazendo o que ele sente, o que ele pede, comendo melhor, dormindo melhor, conseguindo reagir melhor nos treinos, né? Treinar melhor, enfim, fazer todos os movimentos que você precisa, porque com o corpo, com a sua primeira morada, você está alinhado. E você entende que isso é essencial, né? Uma vez que a gente quer melhorar na vida, uma vez que a gente quer entender e progredir e estar alinhado com a nossa vida e fazer o sentido de, tipo assim, ok, eu confio, eu tô bem, cuidando sempre da nossa casinha, da nossa morada. Tem vários livros aí falando sobre isso, inclusive. Vários estudos, aqui eu tô trazendo como uma forma de bate-papo mesmo, porque toda mulher que vai se tocando sabe, entende que sim, a gente consegue se conectar e cuidar do nosso corpo é super intuitivo. Se você não tem muito costume de fazer isso, vai testando com coisas naturais, com coisas que você sabe, e você vai ver que quanto mais você vai pesquisando, mais coisas vão aparecendo. E esse autocuidado, essas questões também vão te trazendo mais leveza, mais beleza, mais, enfim, coisas muito boas. Então faça isso por aí, cuide do seu corpo com sabedoria, se coloque em primeiro lugar sempre, se ame assim com o maior amor, porque você é a pessoa que mais se ama nessa vida. E sendo assim, como que você se trata? Tem que ser da melhor maneira, né? Então é isso, perfeitas. Um beijo, gratidão por terem acompanhado aqui este vídeo até o final. Se vocês sentirem de compartilhar com alguma outra perfeita, por favor, compartilhe. Vamos multiplicar este vídeo aqui para que mais perfeitas comecem a cuidar do seu corpo e se tratar com carinho, para que a gente, enfim, fique cada vez mais alinhadas e cresça juntos aqui, tá bom? Essa rede de apoio, eu estou pronta a estar aqui com vocês. E é isso, perfeitas. Um beijo, até o próximo vídeo.